Muito obrigado por essa apresentação e obrigado também pela excelente apresentação que ouvimos há pouco, que também abre os fogos do que será este Congresso Internacional desde Santiago do Chile, para toda a América Latina, para o mundo, para todos aqueles que nos observam em diferentes países do mundo, com esta missão que não só de agir, de amor, de viver organicamente, para nos ligar também no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, não só em nossas casas, não só do ponto de vista espiritual, mas também no dia a dia, o que nos leva muito da nossa vida, como em nosso trabalho. Bem, é por isso que estamos felizes de estar aqui no Chile, em nome da missão da CIES, e ainda mais felizes de poder conversar com 4 grandes amigos de diferentes partes do mundo nesse momento, demonstrando que este é um encontro internacional e que há muito que nos une, apesar das distâncias físicas, e precisamente para falar de uma questão chave, que chamamos de Comunidade Apostólica Universal, Deus tem mais mãos se colaborarmos. Vamos começar a falar sobre isso e vamos apresentar aqueles que vão falar conosco esta manhã. Antes de tudo, vamos apresentar a Gigi Cavalieri. Gigi, quem lidera a Uniapac a nível latino-americano. Seja bem-vinda, Gigi. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar com a CIES. É uma oportunidade maravilhosa de trabalharmos juntos para transformar os empresários. Muito obrigada. Obrigado a você por sua presença e diga-lhe que a Uniapac é uma organização internacional que reúne todos os grupos nacionais de executivos empresariais católicos e cristãos do mundo do trabalho em geral e, portanto, é muito relevante. Agradecemos também a sua presença hoje, em nome da CIES, neste encontro. Juntamente com a Gigi, e também temos hoje conosco Armando Del Bosque. Ele é o diretor executivo da His Way at Work, um grupo muito interessante que também traz no dia a dia consultoria e metodologia de trabalho para o campo dos negócios e organizações, onde ele também nos leva a descobrir o papel das pessoas dentro das organizações e assim ser mais eficientes, encontrando o sentido certo para trabalhar melhor. Armando, seja bem-vindo. Entendo que você está bastante longe. Diga-nos aonde você está. Muito obrigado, Francisco. Estou em Atlanta, onde eu moro, e muito agradecido ao CIES. Temos trabalhado de forma muito agradável ao longo dos anos. Latinoamérica, sim, Shostad, Latinoamérica CIES, tem sido um grande aliado para nós. Sei que você fez um grande esforço para estar conosco. Muito obrigado, Armando. Também apresentar um grande amigo de muitos anos, ex-presidente da CIES Peru, um dos fundadores da CIES Internacional, ex-presidente da CIES Internacional, agora ele lidera um DEC no Peru, ou seja, a organização filial da Uniapac no Peru, e que também representa o espírito do que queremos falar hoje, ou seja, colaborar entre diferentes organizações e unir e crescer juntos, levando a mensagem cristã para o mundo dos negócios, onde quer que estejamos. Bem-vindo, Jorge, conhecido como Coco para os amigos. Um grande abraço. Obrigado, Francisco. Feliz por estar aqui. É uma alegria para todos nós chegar a um novo congresso internacional que esperávamos que fosse pessoalmente, mas o destino nos levou a torná-lo virtual. Mesmo assim, vamos apreciá-lo e sempre um encontro a cada 2 anos, cumprir com isto, é ter chegado em Santiago e estar perto de Bela Vista é a melhor coisa que pode ter nos acontecido. Sempre pronto para abrir as portas para os CIES. Eu sou um CIES e estou em uma missão, e desta vez de mãos dadas com a Uniapac, His Way at Work, buscando uma oportunidade para os CIES através do UNDEC,
Obrigado por esta Gracias, oportunidade Jorge, também. por estar hoy día con nosotros. Obrigado, Y Jorge, por junto estar con conosco Jorge hoje también poder e junto com presentarle Jorge também a para quien poder hoy apresentar preside hoje, USEC en Chile. preside USEC a también USEC es do la filial Chile, chilena o ZEC, que de também é UNIAPAC, la uma filial da organización, Uniapac, la a Unión Social de organização, a União Empresarios Social de Cristianos, con Empresários más de 70 Cristãos, com años, mais de 73 70 años, anos, ou me 73. decía ayer Ele me su dizia ontem, presidente, seu presidente, desde o final desde do ano finales del año passado, ele pasado, assumiu asumió hace poco recentemente, tiempo como como presidente da presidente de USEC. USEC. Já tivemos Ya hemos várias tenido varias reuniões reuniones desde también a desde CIES CIES com con ele, e él, houve y muita ha habido comunhão de mucha comunión espírito. de espíritu también con Também Francisco conosco Jiménez. Un Francisco abrazo, Jimenez. Um Francisco, abraço, y veo que Francisco. Vejo que estás você também está también lejos, estás en longe. Você está no Portugal. Portugal? Así es, muchas gracias Francisco y también Muito muy feliz de obrigado, estar aquí a este Francisco. Congreso de Também estou CIES. muito feliz por estar aqui no Congresso Efectivamente, se CIES. suponía que hoy día Efetivamente, eu iba a estar desde deveria estar Fátima, aqui hoje pero desde la Mater Fátima, quiso mas otra cosa y estoy en a Oporto mãe, camino a a Fátima. Mother, quis outra Mañana estaré, coisa Dios e estou em mediante, Fátima. Porto, caminho a Así que muy Fátima. contento de Mas estar amanhã acá estarei em y de Fátima e colaborar estou con muito todos feliz por ustedes. estar aqui e Bueno, ahí vas colaborar a com tener todos amigos vocês. de Bem, Atlanta, lá de você Sao terá amigos Paulo, de de Lima y de Atlanta, de São Santiago con los que Paulo, de rezaron ante la Lima, de Virgen en Santiago, Fátima, ¿ah? pelos En que este Vengo eles con año. una lista rezaram larga, diante da sí. Virgem em Fátima, hoje abrindo os jogos. Oye, y E sobre este abriendo los juegos assunto, eu também ya sobre gostaria este de tema. Me gustaría perguntar-lhe preguntarles sobre a también importância cuál es la da colaboração do ponto importancia de vista do de la trabalho colaboración que desde el essas punto de diferentes vista también organizações de la labor que realizam e realizan como estas você tem distintas visto organizaciones isso no y dia a cómo lo han dia. ido Se viendo você ustedes en puder el nos ejemplo en contar el día a alguns día. Si nos pueden exemplos contar de como você tem algunos ejemplos de cómo trabalhado han este ido ambiente de trabajando este colaboração ambiente da igreja de colaborativo saída de para iglesia o en mundo salida dos hacia el mundo de la negócios, empresa. nós Podemos partir podemos por começar Gigi. com a Gigi. Muito Muchas gracias. obrigado. O Sí, momento é el de momento es de colaboração e o colaboración. Papa Y nos Papa pede uma nos pide igreja de una saída e iglesia de somos todos salida. Y igreja e nosotros somos nossos todos iglesias. escritórios e nossas Nuestras empresas oficinas, e nosso nuestras trabalho e nossas empresas y nuestro famílias trabajo y nuestras estão, que familias. a Entonces, Uniapac que está UNIAPAC presente está em presente en 40 40 países do países del mundo. mundo. Então, Entonces, que, uma una que esta é uma oportunidad maravilhosa maravillosa de oportunidade de colaboración. colaboração. Y cuando E fui quando foi invitada a convidada a participar participar del do CIES, de CIES, His Way at da Work, His Way at necesitamos Work, de muchas precisamos de muitas personas, pessoas, porque somos y el muitos. mundo necesita E de o una mundo mirada precisa de um distinta. olhar diferente, Necesitamos de precisamos de um una olhar, mirada olhar espiritual, de espiritual poner para la colocar a fe fé en e las as cosas. coisas. Muitas Muchas vezes veces as las empresas empresas hacen cosas fazem que no son, coisas que não são porque porque os los homens empresarios de no quieren negócios não querem, acciones, no que as son malas ações não acciones, são mais pero que razões, no ha porque sido não una tem uma inspiración. inspiração. E Y temos a nosotros tenemos oportunidade de oportunidad inspirar de os inspirar los empresários empresarios a para que fazer hagan as las cosas coisas de uma maneira de una forma diferente. distinta. O trabalho de El reconhecer a trabajo, de dignidade do reconocimiento trabalhador, del é a trabajo dignidade da digno, pessoa, de de la modo que dignidad de la existem persona. cerca Entonces, de 45 somos como mil 45 mil personas, nós empresarios empresários de em todo o distintas mundo. áreas alrededor del Existem mundo. cerca de Entonces, 45 es mil maravilloso. Esto hablo de empresários ONIAPAC, de diferentes pero que si hablamos países de ao His redor do Way at mundo. Work, si Então é hablamos de CIES, maravilhoso. somos Estou mucho falando más. Y do necesitamos de Uniapac, más His personas Way at para Work, hacer e se falamos la da CIES, transformación, para llevar la somos muito esperanza a mais, las precisamos personas. de mais Que pessoas para en tiempos fazer a de pandemia transformação, para muchos levar se cerraron esperança ao povo. sin E em tempos de esperanza pandemia, en muitos sus estavam hogares fechados, sem y muchas veces sin esperanças, em suas trabajo. casas e Y muitas ahora vezes sem sí, nosotros trabalho. tenemos E Dios a nos agora inspirar, que temos tenemos trabajo Deus a para nos construir el esperar, mundo temos con trabalho para construir dignidad o y con una mundo com mirada distinta. dignidade, é com um olhar Me gustaría diferente. preguntarle ahí Eu gostaria de perguntar, a Armando, Armando, do ponto de vista desde el dos punto de vista tempos también de los momentos em en que que está você, que viviendo, mora nos tú Estados estás en los Unidos, Estados Unidos, ¿no es na cierto? verdade, Pero tienes una mas relación você tem uma constante con relação México, con el constante com o resto de México Latinoamérica e o resto también, da América y Latina também. seguramente también E desde certamente el do norte norte estás você viendo tem las estado dificultades que acompanhando, está vendo as teniendo dificuldades que a Latinoamérica, América Latina momentos está tendo, políticos, tempos económicos políticos e complicados, ¿no es cierto? En econômicos que parece complicados que polarizarse todo parecem muchísimo, polarizar tudo donde las muito, personas no nos onde as ponemos de pessoas acuerdo. não acordam, ¿Y cuál es el não rol de concordam. organizaciones como las E qual é o nuestras y papel de das líderes como los nuestros organizações como a en el nossa e de momento actual? líderes como a nossa na situação atual, Armando? Gracias, Francisco. Obrigado, De Francisco. la A forma en maneira la que que vemos é lo que o mundo vemos empresarial es que é a el próxima mundo plataforma empresarial para fazer uma es transformação na el humanidade, siguiente, de la organizações siguiente deste tamanho, plataforma para hacer una como as que transformación en la representamos humanidad neste painel, de ese somos tamaño. cluster de Organizaciones empresários. como las que E este representamos en este painel que panel
vocês tiveram a gentileza de organizar. É muito importante porque na união dos clusters, como a Gigi disse,
Agora é onde encontramos a força para fazer a transformação. Uma forma de compararmos isto é que, por exemplo, as lagartas têm células imaginais. Isto é biologia, e quando elas caem em estado de pupa, as células imaginais se juntam e formam os clusters. Quando os clusters se conectam, eles comem a lagarta e a borboleta nasce. As células imaginais somos os empresários, os clusters. São cada um de nós que estamos representando aqui as nossas organizações. E o que vocês estão vocês, CIEs, e ao juntar os clusters, é como Gigi disse, façamos uma transformação da humanidade e passemos de rastejar como lagartas a voar como borboletas. Genial seu exemplo, Armando. Muito bom. Como as parábolas. Muito, muito bom. É muito de Cristo. Jorge, Coco, gostaria que você comentasse sobre o trabalho muito concreto que vem fazendo com a sua equipe, exceto pelo fato de que estas não são tarefas pessoais, mas sim tarefas de equipe. Um pouco da CIES, como foi a formação do Peru, CIES após sua experiência internacional, e agora você também pode transmitir essa experiência para reviver e ver o nascimento de uma poderosa associação de executivos empresariais cristãos no Peru. Obrigado. Conheci tanto a Uniapac como His Way at Work em nosso congresso em Monterrey, no México. O segundo congresso internacional não tinha conhecido lá. Também conheci o Henrique John. Eram presentes daquele congresso e alguém abriu aquela porta e mostrou que havia um Shostas de saída. Shostas leigo que encabeçava CIES, e sim, abriu uma porta grande. A minha primeira pergunta, esse é a His Way at Work no Peru? Existe a Uniapac no Peru? E quando voltei a Lima com o grupo, descobrimos que não havia presença. E a pergunta era por que, em que momento havia países comemorando 70 anos da Uniapac, não tínhamos sequer um. E se foi isso que abriu a oportunidade, um vínculo pessoal com o Armando, é um vínculo naquela época com o Rolando Medeiros, para ver essa oportunidade de trabalhar nisso. Então, primeiro tivemos que fortalecer nosso CIES e desenvolvê-lo, e o CIES Internacional, e o Peru, através de Monterrey, pediu o local da próxima reunião. E o que fizemos foi trazer de volta, Armando, é trazer o Rolando de volta para ver se este era o conceito que queríamos amadurecer, e o estudamos. Com outro conceito, era que os CIES tinham criado um novo modelo para a Igreja Católica, um CIES voltado para o mundo dos negócios. E este conceito é este modelo que desenvolvemos de mãos dadas através de vários congressos internacionais. Foi o que me motivou a procurar uma opção para representar a Uniapac. Então, convidamos a todos os CIES do Peru, mas não todos estavam prestes a lançar ou concordavam em lançar esse projeto. E como todos não estiveram tão interessados, o CIES Peru organiza uma instituição que postula como revelando a Uniapac, que no Peru eu já tinha ouvido também, por Pablo Navarro, por Undurraga, da sua relação com este Uniapac do Chile, e foi quem nos abriram a porta para nós. Que tivemos no Peru foi que tínhamos um parceiro estratégico, que foi a Escola de Negócios da Universidade Católica do Peru, que nos apoiou. Simplesmente tentamos montar algo que nos abriu uma porta maior, e éramos as CIES, mas CIES abrimos e trabalhamos para a igreja, e uma nova organização, e o primeiro conceito foi nossa famosa causa. Sonhamos que a causa se tornaria realidade e que a UNDEC, que não é um nome aleatório, acontece que em 1954, no Peru, existiu uma UNDEC que foi organizada para formar uma universidade, a Universidade do Pacífico, aqui em Lima. É que continuou sendo uma universidade e o nome morreu e serviu como universidade. Então retomamos um nome histórico para este país e também descobrimos também que Henrique Chobadie ha estado presente em um congresso em Lima em 1959. Então, Chobadie também teve uma relação com o Peru e tudo isso foi resgatado e começamos a formar uma organização que hoje tem a participação dos focolares, tem a participação do Opus Dei, tem a participação dos Maus, tem a participação dos franciscanos,
franciscanos, tem a igreja aberta, onde todos contribuem o melhor que querem, que nossos carismas já são alcançados, ninguém vai mudar o carisma de ninguém, e cada um vem formado, mas nós amadurecemos juntos do mundo do trabalho, é isso que é o trabalho da UNDEC, é uma relação que está amadurecendo, não porque tem 60 membros e está aberta a igreja, é sempre pelo selo CIES. Hoje tenho a sorte de estar com a Gigi, o Francisco, que trabalharam diretamente na minha PAC, mas não deixo de ser um CIES, nem eles deixam de saber que eu sou um deles. Mas é um CIES que está trabalhando para uma igreja em uma nova organização, e é esta força que nos faz aspirar hoje, que estamos em nosso 4º ano, para que vocês possam ver os chostanianos que somos, onde é que foi fundado no dia 18 de outubro de 2018. Assim de representativos para Xostas, estamos celebrando 3 anos e vamos nos renovar em nossa organização, estamos criando toda uma assembleia agora em novembro, elecionária, e continuamos a avançar, acreditando que a soma nos faz mais próximos do projeto em nosso pai, fundadores, somos xostananos de saída. Esse dia da aliança também serve como um dia desta aliança entre diferentes organizações de espiritualidade, diferentes, e trabalhar juntos para levar Deus ao mundo do trabalho. Gostaria de perguntar a ele, e antes de perguntar ao Francisco, ele também estava aproveitando a oportunidade para dizer quão importante foi o Peru e quão importante foi o Jorge para o CIES como presidente internacional da CIES. Para mim, pessoalmente, há um antes e um depois do Congresso CIES, que Jorge e toda a equipe CIES organizaram lá no Peru e que foi realmente excepcional. E eu nunca esquecerei esse congresso, e ele colocou uma vara muito alta para este congresso que estamos realizando agora. Obrigado, Jorge, por isso. E no caso do Francisco, não é verdade que o Francisco Gimenez assumiu a presidência da USEC em um momento complexo para o USEC, porque você é um forte no momento, mas em um momento que é complexo para o Chile, com muita preocupação, não apenas com políticas econômicas, um momento complicado, mas também um momento de muita desconfiança nas autoridades, no papel das autoridades, um assunto que vamos tratar nesta conferência com o Jorge Herrera, em pouco tempo com Alejandra Greve, com especialistas de alto nível, mas também um momento de muita desconfiança em nossa igreja, em diferentes igrejas e também nos movimentos devido a questões de abuso de diferentes tipos. Todos, portanto, parecemos um pouco desconfiados e também um momento de muita desconfiança empresarial, na liderança empresarial. Então parece ser um momento muito complicado, nos quais muitas pessoas sentem-se desesperadas e é difícil acrescentar pessoas a projetos que falam de Deus, que falam de valores, que falam de bons princípios, e nesse momento é uma pessoa que está de uma maneira muito feliz, com um sorriso, que assume uma nova liderança, enquanto você a levou, Francisco. E como você vê esse desafio adiante nesse momento complexo que a América Latina está vivendo, mas especialmente em nosso Chile? O que eu espero dizer é que ouvimos alguns barulhos, não que seja uma boa demonstração no Chile, mas que aqui no Porto, há uma pessoa aqui embaixo, aqui no hotel, que está reclamando de alguma coisa, que não dá para ouvir bem o que é, mas você é excelente. Eu acho que no momento é muito bom para todos nós, esse momento de crise, os momentos de crise são momentos de renascimento, onde você tem a possibilidade de fazer uma introspecção e, de alguma forma, reimpulsar coisas que provavelmente estavam um pouco enferrujadas. O pai disse que era uma homilia muito bonita no meio da pandemia. O Papa, lembre-se que esta crise não sai da mesma forma. Você vai sair melhor ou pior, mas não sai da mesma forma. Então, nesse sentido, eu acho que todos nós que temos que estar neste espírito de colaboração, vamos sair melhor, não vamos sair pior. Vamos empurrar isso para sair melhor. Estamos todos no mesmo barco, como estávamos dizendo ontem,
Temos aquí el organizações juego es bien. diferentes, mas com o mesmo Tenemos dono, o organizaciones mesmo distintas, pero acionista con el mismo dueño, principal, con el mismo accionista principal, que é o nosso que es nuestro Senhor Jesus Jesucristo. Cristo. Então, Todos todos realmente realmente sabemos para qué para onde lado ir. tenemos que Eu ir. diria a vocês que a Eh, situação no Chile yo é te diría naturalmente que la complexa, mas que situación tem de sido Chile tomada com muito es una otimismo e situación vejo que compleja, existe um naturalmente, setor empresarial pero que que yo la tomo con repensou mucho a maneira como optimismo agiu no y veo que hay passado, un sector sem ter uma empresarial consciência que se ha efetiva do replanteado bem que poder la ser manera como feito. ellos han actuado en el E é pasado, sin por tener isso que una impulsamos muito conciencia durante este efectiva período del deste bien ano, que se puede hacer. basicamente, Y em que por os eso nosotros hemos empresários impulsado con e os mucha fuerza en trabalhadores são este autoexecutivos periodo das de empresas, año, básicamente, percebessem e el que los tomassem empresarios consciência de y que los cada oportunidade trabajadores, que los tiverem ejecutivos, de se los altos relacionar com ejecutivos de las dos seus empresas públicos se den interessados, cuenta y sejam eles tomen trabalhadores, conciencia as de que en famílias dos cada trabalhadores, oportunidad que tienen de fornecedores, relacionarse con uno de sus acionistas, públicos em cada uma interesados, dessas sean estos los oportunidades, eles trabajadores, las devem, familias de los eles, trabajadores, eles los proveedores, o dever todos, los fazer o accionistas, bem para en fazer cada uma una de esas ação oportunidades positiva, uma tienen el transformação deber de hacerlo social bien para positiva. hacer una acción Creio que esta positiva, para hacer mensagem una também transformación social positiva. Y yo creo que ese mensaje es muy válido también para toda Latinoamérica, porque estamos todos viviendo y pasando más o menos por las mismas situaciones de personas que están inconformes, de gente que no está muy contenta con lo que está viviendo. Y creio en que eso esta los mensagem empresarios no também é muito solamente válida tenemos para toda una a América oportunidad, sino que Latina, tenemos porque un todos nós deber estamos de vivendo e hacer las cosas passando mais bien. ou menos pelas Y mesmas comparto mucho situações lo de que dijo pessoas que Armando al não comienzo. estão Nosotros satisfeitas, somos pessoas não un satisfeitas com actor o que muy estão relevante para hacer vivendo, este e é cambio, isso. sobre E todo si lo nisso, os hacemos desde la empresários fe. não Así só têm que uma oportunidade, muchas mas gracias por la também o dever invitación de y yo fazer creo que as en esta coisas bem. colaboración vamos a Compartilho empujar muito do todos que por la disse o misma Armando fuerza. ao início. Somos atores muito Hay relevantes algo, para fazer Francisco, essa que me gusta mudança, mucho de lo que hace sobretudo usted se y fizermos también com fé. obviamente lo que hace UNDEC y Portanto, INIAPAC, muito el mismo obrigado pelo espíritu convite e acredito que nesta y que soy colaboração vamos también, todos empurrar com a y mesma que força. básicamente tiene que ver también Há algo, Francisco, que eu gosto con que todos muito somos do que uno, ¿ah? faz a Y USEC, sumamos a UNDEC, a entre Uniapac, todos. Cuando uno ve la também, historia de e o USEC, mesmo espírito, His USEC de Way at alguna manera Work, fue que fundado basicamente por un grupo tem de a ver empresarios com que en todos conjunto con el padre somos um Hurtado, hoy en día Así e santo es. de la somamos Iglesia entre Católica, San todos. Alberto Quando vemos Hurtado, a história da USEC, USEC de alguma que realmente un forma foi personaje fundada por um aquí a grupo nivel de de los empresários padres junto de la com o patria padre prácticamente Gustavo, en nuestro que país. hoje é um santo da Entonces Igreja es un santo Católica, São realmente Alberto relevante Hurtado, y él que fue realmente fundador é um de USEC, personagem un aqui no nível jesuita. dos padres da Pero pátria, posteriormente praticamente nosso país, ha habido presidentes de USEC que é um que han sido del Opus santo Dei, que han realmente sido más bien relevante e católicos foi um fundador da diocesanos, USEC, um censatarianos, de jesuíta, mas distintas líneas posteriormente houve presidente da USEC dentro de que la iglesia. foram Algunos, incluso foram también USEC do es Opus abierto al Dei mundo cristiano, no e que solamente foram católico también, católicos, entonces incluso de otras diocesanos, profesiones religiosas chostanianos, también. Entonces de hay una distintas mirada linhas amplia dentro da y igreja. diversa que tiene Alguns, mucho que ver inclusive, o también ZEC também estão con lo que abertos se ao está mundo viviendo el día de cristão, hoy, de não escucharnos apenas también, de ver otras católicos, mas miradas, de também outras incorporar. Me gusta profissões mucho eso religiosas. y cuéntanos, me Então, há gustaría que um nos olhar contaran amplo, también diversa, los que tres, tem a ver tanto também Coco com o que como está sendo Gigi visto hoje. De y escutar, Francisco, que ver son los que son outros parte de estas exemplos. instituciones afiliadas a Gosto UNIAPAC muito en cada disso e país. gostaria que ¿Cómo es nos en sus respectivos falassem sobre países? Si se vocês da también três, eso mismo. Coco, Gigi e Francisco, que fazem parte dessas Sí, organizações estamos haciendo, afiliadas usted à hablaba Uniapac em cada país, Francisco, como ela é em seus de respectivos las cosas países. complicadas. Ahí Se estamos tenemos que estar fazendo, donde hay una você estava complicación, falando sobre as coisas nosotros estamos complicadas, para hacer las Francisco. cosas de una Temos forma que distinta. estar lá onde há uma Y es complicação. una E maravillosa estamos oportunidad. lá para dizer as Y coisas de uma maneira en diferente. É uma otra oportunidade live maravilhosa. estuve ouvindo Em outra hablar live estamos falando Suma, mais sobre que isso es e é muy muito distinta diferente do de produto, porque quando porque cuando se você hace faz el o produto que se você hace faz uma conta de zero vezes milhões, o resultado é zero. el resultado Mas se você es tem uma cero. soma de Pero que zero si mais tienes milhões, una você suma tem de zero más millones, tenemos milhões. Entonces, Então hay que você tem que agregar, acrescentar, hay que tem que estar junto, você tem que propor coisas que são construtivas. O mundo está muito polarizado e não podemos ficar assim. Temos que contribuir, temos que fazer coisas boas, temos que inspirar as pessoas, porque novamente as pessoas não fazem coisas porque querem ser mais, porque não sabem que temos que ensinar as pessoas a fazer coisas boas. E o Papa fala muito sobre isso no Evangelho, ele fala sobre ensinar coisas boas.
E el Papa E habla todo o mucho tempo de eles esto. mostram coisas El que Evangelio, não todo el são tiempo se habla boas de para o un Uniapac, para ensinamiento de las CIES, buenas cosas. o His Y Way at todo el Work. tiempo se Temos que ponen en la colocar pantalla cosas que no son na buenas. tela boas Y soluções, boas Uniapac, propostas de CIES, y His confiança Way que at o Work, mundo hay que perdeu, poner porque en la temos pantalla tantos buenas papéis, soluciones, porque é buenas necessário propuestas fazer que estamos de juntos, confianza. El mundo mas ha que perdido, vou fazer ¿por algo qué que é tenemos necessário, ter uma certificação, muchas porque o que eu falo não é papeles? verdade, Porque es perde-se a necesario hacer, confiança, isso é nosotros necessário para estamos fazer juntos, desta pero que condução, voy a hacer a algo, confiança hay de que que as tener pessoas são una boas no certificación, início, elas porque o que hablo no es são verdad. boas pessoas e Hay querem perdido la fazer as coisas de confianza. uma maneira Y esto boa. es necesario Aqui elas têm hacer uma amizade esta social, é isso? conducción a la Não. confianza. La As confianza que las empresas e os personas son empresários buenas também al dominam principio. a parte civil Son do buenas mundo. personas y quieren Precisamos hacer las envolver a cosas toda a de una política, forma os buena. empresários Hay da que tener igreja para fazer as coisas de una uma forma amistad correta, social y esto concreta e no boa. solo las As empresas y empresas los aqui no empresarios van a Brasil hacer, estão pero que muito también envolvidas para preparar uma la forma de parte contribuir civil para a del mundo. sociedade. Precisamos Mas que involucrar precisamos todos, a olhar para nós política, hoje, los de manhã, empresarios, la tivemos uma iglesia, reunião para quando que estávamos falando haga las sobre a cosas de una diferença de forma salário concreta y dentro das buena. empresas, é Las maior, empresas en é a Brasil menor están das muy empresas, involucradas a preparar maiores e menores, há uma una diferença de forma de algumas vezes contribuir 600 vezes, isso a la mesmo, sociedad. 600 vezes, maior para o Pero que menor. precisamos mirar a nosotros. Hoy por la mañana estuvimos en una reunión onde se hablaba É de possível las que diferencias são de empresas soldo que são boas dentro de las empresas, empresas. com uma El aparência mayor y muito el menor. boa e tudo Hay mais, una mas que diferencia fazem de os institutos, 600 mas que não veces, fazem as coisas em sua 600 casa. veces Isso é empresa, mayor não olhamos para os al menor. colaboradores. Es Aonde os posible, y son colaboradores empresas que moram? son buenas empresas, Como con una eles mirada muy vivem? Como buena eles de ESG têm as y suas todo más, casas? pero Como que são as coisas? Como hacen eles los fazem o institutos, transporte para pero que no o hacen las cosas escritório, en su local de casa, trabalho? en su empresa. No miran Eles los são coisas colaboradores. muito ¿Dónde viven los simples. Esses colaboradores? são coisas muito ¿Cómo simples, viven? que muitas vezes ¿Cómo para son nós, sus hogares? eles têm. ¿Cómo Será están que las eles têm cosas? ¿Cómo, comida em cómo suas hacen el casas? Eles transporte têm educação para seus hasta la filhos? oficina? A Son saúde, a cosas muy banheiro em suas simples muchas casas? veces Eles para são. nosotros. Tiene Porque comida en su muitas casa, vezes, tiene para educación as para sus hijos, empresas, hay nós salud, empresários, é hay muito baños en su simples. casa. Son cosas Perto que muchas das veces para las pessoas, empresas muitas y los vezes empresarios eles es muy estão simple, pero que las preocupados com personas muchas isso, e veces no para están isso é necessário fazer preocupadas com con que esto. Y por esto es uma necesario inspiração hacer para essas una empresas e para inspiración esses a estas empresários, empresas porque y a as estos empresas empresarios. Porque las existem, empresas no os existen, existen empresários, los empresarios. Porque quien porque faz hace o el timbre sino no lá, es a não la é empresa, es cada uma de nosotros. empresa, é cada um de nós. Interesante, Gigi, como pones É muito el interessante foco como a en Gigi lo coloca o concreto, foco ¿va? nas En ações acciones que concretas debemos que devemos seguir seguir desde la da empresa empresa para para efetivamente gerar efectivamente mudanças generar positivas cambios em nosso mundo. positivos Isto vai além en nuestro da mundo. Esto va pregação, más vai allá além de das la prédica, palavras. va más allá Ações de la são o que palabra. Las acciones mobiliza son os. las que movilizan. E nesse sentido, se Y vê en ese como sentido é uno ve cada como vez cada mais vez es más necessário que a necesario empresa se que la encarregue do empresa seu esté a cargo de ambiente, su entorno, não no só dos seus solamente de sí próprios misma, de funcionários, das sus suas trabajadores, equipes, de sus de seus equipos, de sus colaboradores, mas colaboradores, pero também también que de piensa en su pensar em sua familia, que família, esté al de tanto de los estar vecinos, conscientes dos de si tiene un vizinhos, impacto de ambiental, ter ou não um etcétera. Cada impacto vez es más ambiental, clave eso de etc. E cada vez responsabilizarse mais y importante ser assumir a parte de la responsabilidade, comunidad, fazer parte ya da no trabajar comunidade. por la comunidad, Não sino mais que yo trabalhando com a soy parte de comunidade, la mas comunidad y un sim que eu actor faço más parte da en ella comunidade, de eu manera sou o igualitaria ator con el nela, resto. Y en ese em pé de sentido me gustaría igualdade com os preguntarle demais. E a nesse sentido, Armando gostaria de pedir a que Armando aprovechara él de pasar que el aviso aproveitasse a también, ¿ah? oportunidade para avisar De do lo que que hace His Hiswork, Way at Work porque faz, realmente pois eles ellos realmente têm um tienen un modelo modelo que muito es concreto, que concretísimo tem a ver y que com tiene que ver isso. con esto. Conte-nos, Cuéntanos, Armando. Armando. Gracias, Francisco. El Obrigado, modelo Francisco. O nace modelo de nasce da la necessidade de necesidad transmitir a inspiração de pasar la de que os inspiración empresários que sentem essa sienten los conexão com Deus empresarios, diariamente, porque o empresário muitas vezes tem um esa desafio de que a conexión con empresa tem Dios que ser lucrativa, tem que el día a día, sobreviver, tem que porque el crescer, empresario muchas e tem veces feito isso por tiene el anos, algumas reto décadas, de e que la mesmo que eles empresa tenham tiene que ser cuidado dos seus rentable, funcionários, tiene que não é o mundo sobrevivir, em que tiene que vivemos. crecer, O mundo em que y lo ha vivemos é um venido mundo haciendo por de años, algunos de competição, ellos um décadas, mundo de capitalismo y extremo, e de repente os aunque han empresários sentem cuidado de esse sus vazio, colaboradores, ou essa no es el necessidade, ou mundo essa en el que oportunidade vivimos. de El mundo en usar el que sua vivimos
empresa como uma plataforma
un para capitalismo a aproximar seus ultranza funcionários de Deus, y de repente para fazer da empresa uma empresarios igreja sienten disto, este desse vacío o jeito, esta mas necesidad eles não o esta sabem como fazer oportunidad isso. E ao de usar su longo empresa dos como anos, isso tem plataforma acontecido, para porque acercar a eles sus têm colaboradores a Dios, aprendido para hacer sobre de la como todas as empresa empresas têm as una melhores iglesia, si se práticas, e puede nós decir así, os temos ido juntando e temos pero no saben cómo desenvolvido hacerlo. programas e os Y a lo largo colocamos de à los años, Joshua disposição Walker dos ha ido empresários que aprendiendo querem de aprender com a cómo forma todas las empresas como tienen outros mejores prácticas. empresários Las os hemos ido implementaram no juntando, passado para não hemos cometer ido os desarrollando mesmos erros e programas avançar y mais los ponemos a rapidamente. la vista de los Em empresarios resumo, é assim que que quieren aprender trabalhamos. de Eu cómo fizemos implementaron muito otros através da empresarios en el pasado metodologia para no cometer de los Jim mismos errores Collins, y para que é avanzar más buscar o rápido. propósito da En pocas empresa palabras, es para la que forma en ela la que exista, trabajamos louvar a y lo Deus, hacemos mucho a a través de una missão da empresa, metodología os de Jim valores. Collins, que Com es buscar muitos el propósito funcionários, de la empresa, muitos para que empresários existe la nem empresa, sabem disso alaba a porque Dios, não se la lembram. misión que hace Mas la nós, empresa, los valores que nós muchos os colaboradores y dividimos muchos em empresarios comportamentos mismos à ni medida siquiera que se lo saben porque no se vivemos acuerdan, os valores da pero empresa. los E é lo aí rompemos en que conductas, começamos a cómo vivimos tecê-los los valores en la juntos. empresa. E é aí Y ahí es donde que empezamos a tejer fino. Ahí es começamos a cuando caçar empezamos a os casar comportamentos las dos conductas de los valores com os valores programas con de los desenvolvimento programas humano. de desarrollo humano. E é aí que Y ahí encontramos a encontramos a Deus, Dios, porque é cuidando porque dos en el nossos cuidar, en el funcionários que desarrollar a nuestros encontramos a Deus colaboradores, todos os es donde dias. encontramos a Dios todos los días. Es É increíble, incrível ver Armando, quantas vezes como no muchas trabalho veces que en el se trabajo que le tem toca a uno hacer con a las ver com a empresas, empresa, se se da percebe cuenta que que muitas muchas delas não têm um no tienen propósito definido el definido. propósito, que es como O que lo más é o básico, mais básico, é y justamente eso lleva a precisamente que isso leva a sua sus equipe de equipos, executivos e ejecutivos, trabalhadores a trabajadores, níveis mandos diferentes. medios, Eles não estão a distintos necessariamente niveles, trabalhando à vontade. no estén E é trabajando a porque gusto eles não necesariamente, y es porque encontram no le um encuentran el propósito, propósito no e está não bien está bem definido. Qué definido importante la o quão labor importante é o que realizan trabalho que ustedes. Me eles gustaría, para ir realizam. cerrando, porque el tiempo se nos ha pasado, pero Gostaria, para ir volando, fechando, porque o tempo passou que mi voando, amigo que meu amigo Jorge ahí Jorge lá também poderia resumir um pouco también sua visão a respeito deste resumir un trabalho poco su visión colaborativo que respecto a devemos este fazer, trabajo deste colaborativo que CIES em debiéramos saída, hacer, de de este Uniapac em CIES en saída, também para salida, ¿no ir es fechando, cierto? junto com também Y de este agradecendo a UNIAPAC Coco en salida pela también, ajuda para isto, eh, para este para conservatório. Ele también me ir apresentou, cerrando, justo con também me agradecerle sugeriu también a a Coco la Gigi, ayuda o Armando. Então, muito para obrigado, este Coco, também, porque conversatorio. Él você é o me coautor presentó deste allí y me la conservatório sugirió también, dentro do Armando. Congresso Así CIES que muchas Internacional gracias, Coco, 2021 también por Chile. eso. Eres coautor de este Obrigado, Francisco, conversatorio uma vez dentro del mais. Algo que Congreso quero CIES destacar, Internacional mas antes de 2021 en começar, Chile. considero um momento para os leigos. Gracias, Francisco, una vez Chegou a más. hora dos leigos. Hay Na algo que quiero igreja é hora de rescatar agir, de Perú mas no antes nosso de caso, no comenzar, Peru, ¿no? temos um Considero problema. que es un Somos momento muito para los laicos. eclesiástes. Llegó el momento de los laicos No en el Peru, país. o hábito ainda Es el vale momento de muito, mas não actuar. quero dizer que Pero não en nuestro vale. caso, Perú, Mas tenemos un fomos problema. deixando todo esse Somos muy trabalho pastoral eclesiales, para ¿no? os En Perú padres e todavía el hábito vale bispos e mucho. não assumimos No quiere decir que nós. no valga. Y nos Às hemos dejado vezes, toda esa tem uma labor inveja pastoral a saudável los de que em outros sacerdotes países, dominicos. leigos Y no lo que hemos asumido assumem a nosotros. liderança A ou veces assumem yo tengo una envidia posições sana sérias e en ver en firmes, otros países mas aqui no laicos Peru que não asumen temos um liderazgo o nível muito asumen sólido de posiciones leigos, serias y muito bem sólidas. preparados. En Acredito Perú no que contamos con un nivel precisamos de crescer. laicos Às vezes sinto que muy nós, sólido, empresários, muy preparado. Creo que hay que permanecemos com madurar. A o veces siento catecismo da que los primeira empresarios nos hemos comunhão, quedado con o que la catequesis de precisamos primera crescer. Somos comunión grandes y que homens de tenemos que muito crecer. sucesso, Somos mas grandes hombres de espiritualmente mucho muito éxito, pero fracos. espiritualmente muy débiles. Somos homens Somos que às hombres que a vezes veces temos uma llevamos fé la de fe de domingo domingo e y não uma no fé una fe de de 24 24 horas al por día que es lo que dia. promueve el E o CIES. que No es promove o esa fe de CIES, empresa. Hay que essa romper fé barreras, hay que corporativa, formarnos. temos Y que para eso quebrar están barreiras, organizaciones temos que como His Way at treiná-los. Work E o é por UNIAPAC isso para ayudarnos a que crecer y organizações como asumir His una Way at posición de Work e apoyo a la Uniapac iglesia. estão lá Ese para es nos capaz ajudar la a primera crescer e compromiso que assumir uma buscamos posição de nosotros. apoio Eso. à igreja. E esse é o Que primeiro tenemos que ser compromisso que más, estamos ¿no? O sea, procurando. la Temos misión que es muy ser grande para mais. A asumirla visão pocos, é ¿no? Y grande ese es lo que a demais para veces ser assumida encontramos. por A veces apenas puede ser poucos. hasta el ser humano E é por isso que às vezes normalidad que es encontramos. Às egoísta vezes até os en sus seres formas. humanos são Entonces, todo normalmente el mundo egoístas. siente que tiene Então todos su verdad sentem que absoluta têm y no la sua comparten. verdade absoluta Entonces, e salir de não a su mundo compartilham. o salir Então, de su carisma deixar a seu compartir mundo con ou otros deixar carismas y seu con otras carisma para realidades no compartilhar es com outros fácil, pero carismas creo que hay que e atreverse outras porque la misión realidades es não grande. Y é
fácil, mas acho que temos que ousar porque a missão é grande e nós, xostanianos, estamos diretamente comprometidos com essa missão, com o nosso fundador, e temos que jogar para esse propósito. A última coisa que eu gostaria de destacar é que todos os nossos países na América Latina pensavam que eram super ultra países, todos os PIBs eram extraordinários, as reservas internacionais dos países eram espetaculares. Nós estamos em um alto nível e foi preciso apenas um movimento simples, político, para nos fazer perceber as fraquezas que temos como país. E é difícil para nós, como o Peru, atravessar a fronteira
poder olhar para o Chile e descobrir que o Chile também tem fraquezas, que outros supostamente não reconheciam há alguns anos, e você se volta para o outro país e a mesma coisa acontece com eles. Então, o que aconteceu com os grandes países, que quase conseguimos redescobrimos nossas fraquezas. Temos que assumir um compromisso social, porque estes movimentos não nascem apenas de um fator político, há um fator social que hoje em dia falam, e quando reavaliamos nossas bases e nossas fundações, percebemos que há muito o que fazer. E acredito que o compromisso hoje, como CIES, Uniapac, His Way at Work, é contribuir para o mundo, uma mudança social que nos permita fechar lacunas e direitos que com valores cristãos como os nossos serão mais fáceis de fazer. Por isso, o nosso compromisso continua nisso. Eu acredito que a linha da CIES, como organização, é muito grande. Temos muito a dar à igreja. Somos um modelo de vida que vale a pena compartilhar. Nada mais, Francisco. Obrigado, Jorge. Eu sabia que a sua mensagem seria apropriada para terminar essa conversa muito iluminada de Deus, para poder nos dar um toque final tão motivador nesse conservatório, que tem sido muito interessante, que poderíamos estar conversando durante 10 horas. Entre nós, um abraço, Gigi. Muito obrigado por sua excelente disposição e também por sua disposição de ter ido numa reunião antes dessa reunião, para que tudo corresse bem. Você realmente fez o seu melhor, como se diz aqui no Chile. Muito obrigada também, Armando, por sua boa disposição de Atlanta. Muito obrigado também, Francisco, estava viajando. Você fez o possível para estar hoje aqui, então eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado, Coco, queridos amigos. Obrigado por estarem neste Congresso CIES 2021. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos vocês. Um abraço a todos vocês. E se eu pudesse fazer uma sugestão, que sejamos empresas plenamente humanas, altamente produtivas, socialmente responsável e totalmente sustentável a serviço do bem comum. Um forte abraço desde o Brasil e muito obrigado pelo convite. Um prazer de estar com vocês. Foi maravilhoso esse desafio. Um abraço para todos. Obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos vocês. Muchas gracias a usted.